Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, no verso 1 ao 8. Quero dar boas-vindas também a você, todos os visitantes, você que está visitando a gente. Deus abençoe a sua vida com poder e graça, seja muito bem-vindo aqui na casa do Senhor. Tito, capítulo 3, verso 1 ao 8, diz assim: lembre-se a todos os que se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Graças a Deus, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos como igreja do Senhor. Já cantamos ao teu excelso nome, nós já adoramos ao Senhor e agora nós estamos diante dessa palavra poderosa, essa palavra de fato que quando entra no nosso coração faz muito bem a gente. Sobretudo, nós desejamos que ela nesta manhã possa renovar a nossa fé, nossa esperança, nossa alegria, para que a gente continue firme e constante, sempre abundante na tua obra. Nos ajude, fale ao nosso coração. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Quero, antes de entrar no texto, quero fazer a introdução usando a temática do mês, dizendo que neste mês fomos ministrados na direção do renovo, uma ação do Espírito Santo que deve se harmonizar com as nossas escolhas e sobretudo, com a submissão à pessoa do Espírito Santo. Queria dizer para você também que se em algum momento estamos cansados, estamos desanimados, é verdade também que precisamos de descanso e encorajamento. Talvez você olhe para a sua dinâmica de vida, olhe para a sua vida e diante dos seus compromissos profissionais, familiares e acadêmicos, talvez você olhe e perceba que muita gente dependa de você. Talvez você olhe para a dinâmica da sua vida e você olhe assim: puxa, mas eu não tenho condições de tirar nada da minha rotina. E tudo bem por isso, tudo ok por isso. Mas eu quero te fazer um convite. Mas pelo menos você poderia pensar na possibilidade de diminuir pelo menos o ritmo. A gente tem encontrado tantas pessoas cansadas, né? E a gente está cansado por diversas maneiras, por muito trabalho, né? Cansado de algumas atividades que fazemos, cansado diante de algumas coisas que chegam ao nosso coração e não traz tanta alegria assim, né? Então, fica a orientação pastoral, e aí ela se harmoniza com uma das mensagens que a gente teve a oportunidade de pregar, em Mateus 11, 28 a 30, que ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso.
Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Naquela oportunidade, pude explicar sobre o jugo, né? E o jugo, se nós aceitarmos o jugo de Jesus na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Pelo menos nós vamos ter a direção de Jesus e a velocidade de Jesus. Você pode dizer amém? Então, se você olha para a sua dinâmica de vida e não dá para mudar muita coisa, quero lhe convidar a você pensar, lhe convidar a pensar o que você pode, pelo menos, diminuir um pouco o ritmo e olhar à sua volta e ser melhor na caminhada, nem que saiba ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor crente, e a gente ser melhor na caminhada. A minha palavra aqui é para você mesmo desacelerar. No mundo que nos cobra performance, seja em qualquer área da nossa vida, eu quero te encorajar a você valorizar o relacionamento com Deus, o relacionamento com seu irmão. Isso vai te ajudar, vai nos ajudar muito nessa caminhada. E renovar também vai nessa direção. Renovar não é só ganhar a força e você continuar correndo muito. Talvez eu e você sejamos um carro que esteja andando a 80 e Deus esteja nos convidando a andar a 60, a 50. Deus não está nos convidando a parar, mas Deus está nos convidando a pelo menos ter um pouco mais de ritmo, de maneira que nós não venhamos negligenciar a nossa relação com Ele e a nossa relação com o próximo e com a nossa família. Isso também é renovar a nossa fé, a nossa esperança. E agora sim, eu quero lhe encorajar a olhar o texto. A olhar o texto. E aí eu quero só trazer muito pouca coisa do contexto, porque eu quero ser mais preciso, ser mais pontual e a gente aplicar aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa carta é uma carta considerada, classificada como uma carta pastoral. O apóstolo Paulo está escrevendo ao pastor Tito, né? E ele está escrevendo para que Tito dê continuidade à igreja que o próprio Paulo ele deixou lá em Creta. Se você olhar no capítulo 1, verso 4, diz: a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. E aí o verso 5 ele diz a razão para mim e para você, e fala assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu os instruí. Então, tinha ali um trabalho que Paulo deixou e o pastor Tito estava sendo recomendado, comissionado, e Paulo vai dizer, nessa carta, vai deixar algumas orientações para que Tito seja um pastor forte, para que possa abençoar a vida daquela comunidade de fé, e junto com a orientação para o pastor Tito, ele vai dar as orientações para suas ovelhas e que serve muito para a nossa vida hoje. E aí, diante disso, eu quero então que você possa olhar o texto comigo e entendermos que após a regeneração, no ato da conversão, entramos num processo de renovo. Olha que interessante. Nós estamos sempre nesse processo de renovar a nossa fé e nossa esperança. E o renovo requer muito da nossa participação de empenho. Queria trabalhar isso com você, porque às vezes você acha que você vai ficar assim esperando Deus tomar a sua vida e renovar a sua fé e a sua esperança, mas é algo que você precisa participar. O texto, ele vai dizer, olha, ele vai dizer assim, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, no ato da conversão, nós fomos regenerados. E agora nós vamos entrar nesse processo
de renovo. E é na renovação que vai exigir a rendição consciente e contínua do homem de toda a sua personalidade à vontade de Deus. Estudando o texto, e essa é uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala exatamente que é na renovação que vai exigir a rendição consciente, minha e sua, não é só apenas a consciência, mas de forma contínua, todo dia um pouquinho, e de maneira que nós venhamos pegar a nossa personalidade, a nossa vontade, o nosso querer e submeter ao querer e à vontade de Deus. É exatamente isso que está dizendo. Então, para que isso aconteça, para que eu e você venhamos, de fato, renovar a nossa fé, a nossa esperança, ter a nossa vida renovada, ter o nosso coração renovado, a nossa fé e esperança sendo renovada, de fato, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, eu quero, então, destacar com você, e aí eu vou precisar usar, antes de voltar a esse texto, precisar usar o texto auxiliar em João 14. Estamos lá no Espírito Santo. João 14, verso 25 a 27, ele vai dizer: tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. É a palavra de Jesus. Jesus está comunicando aos discípulos: olha, eu vou embora. E ele vai dizer: tudo isso lhe tenho dito ainda quando estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará. Você pode repetir? Lhes ensinará todas as coisas que lhe fará lembrar. Que lhe fará lembrar, você pode repetir? Muito bem. E aí, tudo que eu lhes disser, deixo-lhe a paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. E aí, João 16, verso 8, ele vai dizer, Jesus ainda falando sobre a obra do Espírito Santo, ele vai dizer: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Você pode repetir comigo? O texto que está ali, vamos lá. Quando ele vier... Quando ele vier, convencerá o mundo. 3 coisas importantes que o Espírito Santo, para renovar a minha vida e a sua vida, vai precisar fazer nessa manhã. Primeiro, ele vai te ensinar. O texto vai dizer: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ei, o Espírito Santo não vai te ensinar só o que você quer aprender. A sua relação com o Espírito Santo não se dá numa relação onde você põe o prato no self-service. Porque no self-service você escolhe exatamente o que você quer comer. Mas o ensinar do Espírito Santo é pleno, é completo. E Colossenses 3,16 tem uma palavra linda que fala sobre o ensino. Ele vai dizer que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensine e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês e ensine e aconselhe uns aos outros. O Espírito Santo quer te ensinar. O Espírito Santo quer ensinar a gente ser melhor na caminhada. E a gente vai ser melhor na relação com Deus e na relação com o nosso próximo. A segunda coisa que o Espírito Santo vai fazer, ele vai fazer lembrar. João 16, verso 1 diz assim, Jesus falando, olha que lindo. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. O Espírito Santo vai fazer lembrar o que as palavras de Jesus, para que eu e você não venhamos tropeçar. Ei, você está tropeçando na vida? Lembre-se das palavras de Jesus. Olha, eu tenho plena convicção de te dizer que se eu e você deixarmos o Espírito Santo lembrar dos preceitos bíblicos, das orientações de Jesus,
nós vamos ter vida abundante e, sobretudo, nós vamos acertar mais na vida. Você pode dizer amém? Suas decisões serão melhores. Terceiro, ele vai convencer. Você se convence de um monte de coisa, né? Mas ele quer te convencer do pecado. Sabe, enquanto eu estava estudando esse texto, e Deus falou isso comigo umas 2, 3 vezes, que algumas pessoas sabem de fato a definição do pecado. Pecado é errar o alvo, pecado é desobedecer a Deus. O Espírito Santo não quer apenas te ensinar por definição. O Espírito Santo quer te ensinar que você não pode viver pecando. Saber que está errado, eu e você sabemos, mas por que fazemos? Então, ele precisa convencer você, ele precisa me convencer a você, a todos nós, que quando a gente vai fazer uma ação, é pecado e a gente volta, a gente não peca. Por conceito, todo mundo aqui, se eu te der o microfone que é pecado, todos vão acertar. Mas por que a gente vai para a ação? Então o Espírito Santo quer te convencer para que eu e você não venhamos pecar. Mas ele quer te convencer de mais algumas coisas. E isso é muito importante para mim e para você. Filipenses 1, 6, ele vai dizer, Paulo, esse mesmo Paulo que escreve ao pastor Tito, ele vai dizer assim, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Você está convencido disso? Que você está em obra? Ou que você já está pronto? Que você já... eu não preciso crescer mais em nada. Eu sei tudo. Ei, o Espírito Santo está querendo te convencer que você e eu precisamos aprender mais. Que eu e você precisamos entrar na trilha da vida e aprender mais sobre o amar a Deus, sobre servir a Jesus, sobre cuidar das pessoas, sobre vida de santidade, sobre vida de oração, sobre piedade. O Espírito Santo quer te convencer que você é alguém muito especial que Ele está moldando. E o mais legal é que a nossa casa está em obra, mas Ele é o mestre, o engenheiro por excelência, amém? Então pode confiar nele, que o projeto que Ele quer acabar na sua vida é um projeto maravilhoso, é um projeto lindo. Então não tenha dúvida, eu e você estamos nos aprontando para aquele dia como nós cantamos, é Ele, por Ele que eu estou guardando a minha vida. É por Ele que você está gastando sua vida? Essa música para cantar tem que ter coragem. Então, em nome do Senhor Jesus, você está em obra. Deixa Jesus trabalhar na sua obra. Sabe que tem obra? A gente tem que chegar para o pedreiro e falar bem assim, ó, eu vou parar com a obra, porque está faltando recurso. A sua obra espiritual, nunca falta recurso, porque Ele é dono do ouro e da prata, amém? Se você parou a sua obra, foi por decisão sua. E se parou a obra na sua vida, possivelmente você está em desobediência. Porque Ele quer estar trabalhando na sua vida. Mas Jesus vai respeitar a sua vida e a sua decisão, dizer assim, Senhor, nesse momento eu não quero que o Senhor faça a obra na minha vida. A dificuldade vai ser sua. Então, esteja convencido. Essa palavra é importante, irmãos. Estou convencido. A gente se convence com um monte de coisa, né? A gente se convence a respeito de um monte de assuntos
mas não nos convencemos de que Ele está fazendo uma grande obra. De que Ele está gastando todos os recursos para trabalhar na nossa vida, para que a gente seja temperado, para que a gente seja amável, para que a gente seja piedoso, para que a gente seja santo, para que a gente seja útil, para que a gente viva uma vida excelente. Ei, por que você parou a obra do Espírito Santo na sua vida? A sua casa está inacabada, por quê? Deixa Jesus entrar na sua casa e começar a obra, porque vai ser extraordinário. Você está comigo? Diz amém? O Espírito Santo quer convencer a gente que nós estamos em obra. E aí ele quer convencer a gente também, Romanos 8, 38 e 39, já indo para o final, ele vai dizer assim, Romanos 8, 38 e 39, diz assim: pois estou convencido, olha essa palavra aí, é Paulo, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele quer te convencer com isso também. Você é alvo do grande amor dele. E não há nada que possa te separar disso, esteja convencido, a não ser a sua escolha, a não ser o seu desejo. Deixe ele trabalhar, ajeitar e reformar a nossa casa espiritual e deixe ele te amar. Não há nada que possa nos separar do amor dele, a não ser a nossa decisão de não querermos o amor dele. E eu sei que nós queremos o amor dele. Então, nessa manhã, esteja convencido que há uma grande obra a ser realizada na sua vida. Mas essa casa ele vai fazer de acordo com a vontade dele. Olha, ele tem um projeto melhor para nós. Ele te ama. Ele não melhora essa casa aqui e você olha para a sua e fala assim, poxa, mas Deus favorece mais aquela casa do meu irmão do que a minha casa. Deixa eu te falar, talvez a casa espiritual do seu irmão esteja mais bonita porque ele liberou. Ele chegou e deu a chave para Jesus e falou assim, Jesus, olha, pode fazer do jeito que o senhor quiser. Quando estiver pronto, eu sei que está mais bonito que o senhor podia fazer. Mas aí é outro que fica olhando a casa do irmão, poxa, que casa linda, casa espiritual linda, um homem de oração, mulher de Deus, aí fica olhando, mas você não deu a chave para Jesus, você está querendo fazer do seu jeito. Ah, pastor, mas Jesus está na minha casa, aonde? Lá no quartinho das tranqueiras? Jesus quer sentar no principal lugar da sua casa, da nossa casa, para Ele fazer uma casa linda para nós. Esse renovo, e aí, esse texto é lindo. Eita. Esse renovo, ele vai acontecer para que eu e você nos tornemos filhos. Olha o que o texto diz, verso 7, 3:7. E ele o fez, o lavar regenerador e renovador, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? Esse renovo é para que nos tornemos filhos, herdeiros, e que depois de nos sentirmos assim, só nos resta o empenho na prática das boas obras. Lembrando que as obras não são a causa, mas a evidência da salvação. Deixa eu dizer uma coisa, não são as nossas boas obras que nos levam para o céu, mas nós é que as levamos para o céu. Como assim, pastor? Bom, o texto bíblico diz em Apocalipse 14,
verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. E aí a gente leva nossas obras para o céu e deixa um legado para quem usufruiu das nossas boas obras. Você pode dizer amém? Que coisa linda, né? Então deixa eu falar com você para a gente ir para o final. A frase, Andressa: diante desses argumentos do apóstolo Paulo ao pastor Tito, permita-se o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, porque isso, pode deixar aí, irmã Vanessa, Andressa, porque isso é excelente, sobretudo nos faz úteis na obra e no reino. Ah, pastor, aonde que você arrumou isso que nos faz úteis na obra do Senhor? No texto, eu quero usar o texto para que você possa ler. Diz assim: fiel a esta palavra, e quero que vocês afirmem categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Finalzinho do verso 8. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Você quer ser útil? Permita-se ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo do Senhor. Vamos cantar? Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu e vocês estamos vivendo um tempo para renovar a nossa fé e nossa esperança. Dezembro está logo ali e julho funcionou como o reabastecer, o renovar, né? Quantas pessoas, né, foram ministradas, abençoadas através das mensagens dos pastores aqui pregados. E eu quero nessa manhã, onde nós estamos finalizando o tempo de renovo, você possa entender que é a pessoa do Espírito Santo vai renovar a nossa fé e nossa esperança. Mas a pessoa do Espírito Santo está aqui e a sua vontade, a nossa precisa fazer isso, se harmonizar. E aí nós seremos renovados. Você pode dizer amém? Agora, se a pessoa do Espírito Santo está aqui e você não quer se harmonizar, vai bater. E não vai ter renovação. Porque você quer fazer do seu jeito. Chega só um pouquinho para o lado, se ajeita, porque não é o Espírito Santo que vai chegar para o lado. Quem se submete somos nós. Se ajeita e faz isso, na vontade do Senhor. Ah, pastor, é difícil. Eu sei. Ah, pastor, dói. Também sei. Mas é poderoso na vida do crente quando ele se submete. Quando ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor caminho. Eu sei que o Senhor tem os melhores projetos. Eu sei que o Senhor tem tudo de melhor para mim. Diante desses argumentos, só basta a gente se ajeitar e ser vaso na mão do olheiro. Não adianta você ser barro duro. Barro duro não se molda. A gente precisa ser o barro na mão do olheiro para ele fazer um vaso bem bonito e encher do Espírito Santo para a gente ser uma bênção, até transbordar. Amém? Amém, gente? Então nós vamos orar. Põe a sua mão no coração aí. Nós vamos orar pela sua vida, pela nossa vida, que a gente saia daqui feliz, hein? Alegre, sorridente, pelo menos contente, né? Se você não puder estar feliz, esteja contente. O que é contente? É contentamento. Nem alegria, nem tristeza, mas contente com aquilo que Deus tem para nos dar. Nós vamos orar também pela família Souza Baixo, né? Orando pela irmã Thaís, pelo Jean, né? Dessa família. A irmã Nilza, né, faleceu, né? Então nós estamos orando pela família Souza Basto. Savim, manda um abraço lá para a turma lá, tá bom? Nós vamos estar orando nesse momento. Põe a mão no seu coração aí.
Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que manhã linda, manhã preciosa, manhã do derramado do Teu Espírito Santo, que é regenerador, que é renovador, e obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Nós pedimos que Espírito Santo do Senhor ensina a gente, faz a gente lembrar coisas especiais, extraordinárias, faz a gente lembrar que somos servos do Senhor, faz a gente lembrar que nós estamos em obra, convence a gente de que o Senhor é o melhor caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida e que nada pode nos separar do Teu amor. Nós queremos Te agradecer, porque o renovo chega através da Tua palavra e nós é que precisamos nos submeter à Tua presença, à Tua palavra, ao Teu amor e à Tua vontade. Então, Espírito Santo, ensina a gente, lembra a gente, convence a gente, e que diante desses argumentos todos da palavra do Senhor, nós venhamos a atender o Teu chamado, a atender esse desafio de termos a nossa vida até que o Senhor volte a nossa vida renovada. Então nós queremos Te pedir e Te dizer que obedeceremos a Tua palavra. Então, Espírito Santo, vem com o Teu poder e graça e faz a obra para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém.